Fala galera, iniciando mais uma videoaula. Aqui é o professor Diego Muguê, mestre em novas tecnologias na educação. E o meu propósito é ajudar na transformação da sua vida através do ensino de programação. Hoje nós iremos aprender um pouco mais sobre funções, tá? E funções, pessoal, são blocos de código que executam uma tarefa específica e podem ser reutilizados em diferentes partes de um programa. Ou seja, as funções elas ajudam na modularização e na organização do seu código-fonte, tornando o seu código-fonte mais fácil de manter e reduzindo a possibilidade de erros, tá bom? As funções elas podem ter retorno ou não. Nesse caso aqui, nós abordaremos um exemplo de função com retorno, tá? Vamos fazer primeiro uma função em Python, tá bom? Uma função que realiza a soma de dois números, tá? Então, eu vou já começar aqui com o comentário, tá? Função que realiza a soma. Então, eu tenho num 1, a variável no 1 é o primeiro número, num 2 é a variável que representa o segundo número. E como é que eu declaro, gente? Como é que é a forma, o jeitão, a sintaxe de fazer uma função no Python? Def, o nome da função, que nesse caso eu vou chamar de soma, e dentro aqui dos parênteses, se não tivesse nenhum parâmetro, essa função, nenhum parâmetro de entrada, ou seja, nenhuma variável de entrada, eu simplesmente faria isso. Abro, fecho parênteses e chamaria o dois pontos aqui. Mas nesse caso nós temos duas variáveis, ou seja, dois parâmetros de entrada, que é num 1 e num 2, que representa o primeiro número e o segundo número respectivamente. E aí, gente, eu retorno aqui, ó. Eu preciso utilizar, como é uma função que tem retorno, ou seja, vai retornar um valor, eu utilizo a palavra reservada return num 1 mais num 2, ou seja, a soma desses números. Eu poderia fazer isso aqui também, gente, ó. Soma recebe num 1 mais num 2 e fazer isso aqui, ó, return soma. Daria no mesmo, tá, pessoal? Daria no mesmo. Mas eu vou voltar aqui para return num 1 e num 1 mais num 2. E aí, eu vou ter aqui o meu código-fonte principal, tá? O meu bloco de código-fonte principal. Eu vou ter minha variável chamada resultado recebendo a função soma. E aí eu vou passar dois números, tá? Então eu vou ter aqui, ó, resultado recebe, vou chamar a função soma. Tá vendo aqui, gente? Olha o nome da função, soma. Ela espera receber dois parâmetros, num 1 e num 2. Eu vou mandar aqui, ó, 5,3. Tá vendo aqui, ó? Eu separo os parâmetros por vírgula. Na chamada eu também separo por vírgula. E aí eu tenho aqui, ó, a chamada 5 e o segundo parâmetro 3. E aí eu tenho, ó, print. Botei um F aqui para dizer que vai entrar uma variável ali dentro, tá? A soma de 5 e 3 é, dois pontos, abro e fecho chaves e passo a variável resultado. Esse F aqui indica que eu, dentro desse texto aqui, eu vou ter um parâmetro que vai ser uma variável, tá? E aí, ó, se eu colocar para rodar esse programa, chamar o run, tá aqui, ó.
A variável resultado recebeu o valor 8, porque eu passei, ó, no 1 é 5, no 2 é 3, e me retornou 5 mais 3, que é 8. Esse valor 8 ficou armazenado na variável resultado. E aqui no print, escreveu na tela, ó, a soma de 5 e 3 é, e aí aqui entre chaves foi exibido o valor que tem a variável resultado. Gente, repara que essa função soma, ela só foi chamada, executada aqui, ó, nesse momento, e não quando o programa roda. Quando o programa roda, uma função, ela só é chamada durante o fluxo principal aqui, ó, quando eu chamo a função pelo nome, tá? Ela não é chamada automaticamente, não. Eu preciso chamar uma função para que ela seja executada, tá? Eu vou até comentar aqui isso aqui, tá? Ó. Chamando a função, a variável resultado armazena o retorno da função soma, que nesse caso vai ser o valor 8 e foi exibido aqui no console. Vamos verificar como a gente faz isso no Java, tá? Vamos lá para o nosso consolezinho de Java. Aqui no Java, pessoal, eu tenho o seguinte: como eu estou dentro de um método estático, que é o public static void main, a função, ou seja, a função ou o método que eu vou ter que criar para a soma, para realizar a soma de dois números, vai ter que ser estático também, tá? Então eu vou criar aqui, ó, public static int, porque eu preciso declarar o retorno, o tipo de dado que essa função vai retornar e agora o nome. Eu preciso declarar o tipo de dado dos parâmetros de entrada, além do nome das variáveis. Então, eu tenho int num1, vírgula, e aí eu vou declarar o segundo parâmetro. Int num2. Tudo entre parênteses também. Abrir chaves, dê enter, ele vai fechar chaves, tá? Então, eu vou comentar aqui, ó. Função que realiza a soma no 1 é o primeiro número, no 2 é o segundo número. E aí, gente, aqui dentro, novamente, ó, eu uso isso aqui, return num mais num 2 e ponto e vírgula, tá? Mas repara o seguinte, num 1 e num 2 são os parâmetros da minha função, tá? E aí eu retorno a soma deles. Lembrando que esse tipo de dado que eu estou retornando é um tipo de dado int. Eu preciso ter isso declarado aqui na assinatura do meu método. Aqui daqui no Java a gente chama de método, tá? Mas da minha função, tá? Eu preciso ter esse tipo de dado declarado aqui antes do nome do método, beleza? E aí, gente, no public static void main é só eu chamar, ó, int resultado, declarei a minha variável que vai armazenar o resultado da minha função soma, ó, soma, e aí eu passo 5 e o 3. Novamente vou fazer os mesmos comentários, chamando a função a variável resultado armazena o
retorno da função soma. E aí tá aqui, ó, println, a soma de 5 e 3 é 2 pontos, e aí eu vou concatenar com a variável resultado, que é a variável que está armazenando o resultado que a função soma, o método soma me retornou, tá? Eu vou executar aqui através do comando run, do botão run. Opa, pessoal, sempre esquecendo um ponto e vírgula aqui, né? A gente é acostumado a programar em Python e Kotlin. Run. Não podemos esquecer o ponto e vírgula aqui, ó. A soma de 5 e 3 é 8, tá aqui. Repara que Java é um pouco mais verboso, tá? Mas não existe linguagem de programação melhor ou pior, não, tá? Vamos fazer agora esse programa em Kotlin. Vamos lá para o Kotlin. Aqui embaixo eu vou fazer a minha função. Fun soma. E aí eu tenho, ó, num1 do tipo 2 pontos, do tipo int, num2 do tipo int. Para eu tipar em Kotlin é dessa forma, 2 pontos e coloco o tipo, tá? E a função eu preciso colocar o tipo também de dado que essa função vai retornar aqui no Kotlin, tá? É necessário que eu faça isso. E aí é da mesma forma que eu declaro uma variável, ó. O tipo que essa função vai retornar, ó, é o tipo int. E aí eu abro chaves e automaticamente ele vai fechar. E aí é só eu dar enter, tá, pessoal? Pessoal, novamente, ó, palavra reservada, return num1 mais num2. E aí eu tenho a minha função soma em Kotlin feita. Lá no main, eu declaro a minha variável, ó, val, resultado, recebendo, é só chamar minha função, ó, soma 5 e 3. E aí, no println, eu passo, ó, a soma de 5 e 3 é 2 pontos. E aí eu passo aqui, ó, o cifrão resultado. Cifrão e o nome da variável eu uso quando eu quero imprimir o valor de uma variável dentro de um texto, tá? Basta que eu coloque o cifrão e o nome da variável, que o Kotlin é inteligente o suficiente para poder entender e fazer a impressão do valor. Se eu colocar aqui, se eu aplicar aqui se eu clicar no botão Run, nós temos aqui no console, ó, a soma de 5 e 3 é 8. E aí eu vou colocar aqui, ó, mesmo comentário, chamando a função, a variável resultado armazena o retorno da função soma. E aqui na função soma eu tenho, ó, função que realiza a soma no 1 é o primeiro número, no 2 é o segundo número. Pessoal, e assim nós fazemos funções em Python, Java e Kotlin. É um recurso muito útil para que a gente possa modularizar nossos programas, nossos sistemas, nossos aplicativos. É um recurso muito útil para que nós possamos reutilizar código e é um recurso muito útil para que o nosso programa ele fique mais elegante e mais fácil
de dar manutenção. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês pratiquem e até a próxima videoaula, pessoal. Um grande abraço aí.